Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast Vamos Que Dá. Eu sou o Guilherme Atsumi. Eu sou Fernando Holanda. Convidamos você para esse podcast que mergulha em histórias inspiradoras de pessoas que desejam diariamente co-criar um mundo melhor. Muito obrigado aos nossos apoiadores e a todos vocês que estão a bordo desse planeta, escrevendo todos os dias páginas lindas desse grande livro chamado Vida. Simbora, e vamos que dá! Vamos que dá. Juliana Veloso, criadora do Instagram A Vida Mais Verde, formada em Economia pela UFRJ, mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science e doutorado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, também pelo Instituto de Economia da UFRJ. Atua profissionalmente e pesquisa sobre sustentabilidade desde a graduação em 2004 e sempre foi uma apaixonada pelo tema, com experiência na área privada e também no setor público. Mas o que mais nos encanta é ver essa mulher incrível aplicando Que bom. sustentabilidade no dia a dia, em casa, na área profissional e pelo mundo. Nossa convidada de hoje vive em Portugal. É inspiração purinha. Transita em muitos temas como sustentabilidade, energia limpa, economia circular, voluntariado, maternidade, alimentação, yoga, meditação e tantos outros temas que levam luz a um caminho para compartilhar conhecimento e reflexões para uma vida mais desperta, saudável e sustentável. Seja muito bem-vindo a bordo, Ju. Obrigado por estar conosco nesse bate-papo e nessa jornada da vida. Vamos que dá! Vambora, Gui, muito obrigada. Eu agradeço muito você e o Fernando pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, né? Eu acho que a gente não tem nenhuma perfeição na nossa busca, né? A gente tem vários tombos, tropeços e tal, mas eu acho que no final das contas o importante é a gente permanecer nessa caminhada, né? Então vamos que dá, vamos junto. Isso aí. Ju, ao ver o seu site, nos deparamos com uma história de vida muito inspiradora. Conta pra gente um pouquinho mais da Juliana. Onde é que você está? Quem é a Juliana? E como foi seu amadurecimento em relação aos temas da sustentabilidade? Então, eu não venho de um contexto que essas temáticas estavam presentes. Pelo contrário, assim, né? Meus pais são médicos, daquela vida mais corrida. Nunca a gente discutiu sobre essas problemáticas na minha casa, na verdade, né? Mas eu sempre fui muito inquieta, curiosa e sempre, minha mãe sempre fala, né? Ela tem medo, assim, se eu estou num lugar e vejo injustiça social, eu não consigo não me meter, não interferir, né? E desde pequena eu fui assim. Então, eu acho que essa inquietude sempre esteve presente na minha vida. E eu demorei, obviamente, para amadurecer e entender, né, como atuar pessoal e profissionalmente para canalizar essas coisas dentro de mim. Então, eu acho que, na verdade, a sustentabilidade começou na minha vida com a faculdade de economia. Eu fui fazer faculdade de economia, obviamente a gente sabe, né, que economia não tem essa variável ambiental dentro dos modelos, né, econômicos, pelo contrário, mas eu tive a sorte de escolher fazer uma disciplina que se chamava Economia Ambiental, Economia do Meio Ambiente, com o Cadu, o Carlos Eduardo Frickman Young, que era meu professor. Nossa, e aquilo abriu minha cabeça. Eu falei, gente, sabe, foi um despertar, um primeiro despertar, assim. Eu lembro que a gente foi para a Floresta da Tijuca ter uma aula ao vivo, então, assim, foi muito interessante nesse aspecto. E eu digo que a faculdade foi interessante não só em aspectos ambientais, mas também reforçou as questões sociais, que a UFRJ, né, tem uma abordagem mais heterodoxa e que te traz, né, essa preocupação com desenvolvimento, desigualdade, que é muito importante. Depois disso, quando eu comecei a namorar o meu marido em 2003, quando eu comecei a frequentar a casa dele, eu cheguei na casa da minha sogra e vi que ela separava o lixo e limpava o lixo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, gente. Na minha casa, nunca teve essa preocupação. E eu falei, gente, que loucura isso, como assim? E ela levava, porque se hoje a gente tem ainda percentuais baixíssimos, né, de reciclagem no Brasil e no mundo, naquela época não tinha nada. E ela levava para uma cooperativa, no carro dela, enchia a mala para reciclar. E aquilo me deu um nó, assim. E a partir dali, eu acho que também foi uma grande semente que foi plantada. Eu nunca mais consegui lidar com os meus resíduos da mesma forma.
E eu também, como vim de uma família que cada um tinha uma televisão, cada um tinha o seu quarto, cada um podia comer no. A gente sempre teve, assim, as necessidades muito atendidas. E na família do meu marido, era uma família grande, que tinha muito que dividir, compartilhar. E eu lembro até hoje, olha só, que eu cheguei na casa dele e era uma televisão na sala para todo mundo dividir. A gente queria ver um filme, e a gente teve que chegar ao consenso de uma família de 6 pessoas, qual filme ia ver. E na minha casa, não, eu escolhi o filme que eu ia ver, ia para o meu quarto e via. E eu falei, nossa, gente, o que é isso? E depois eu percebi a beleza naquilo, né? E aí tanto que desde que eu casei, eu sempre tive possibilidade de ter uma televisão em cada cômodo, mas eu nunca quis ter. Eu sempre tive uma TV só na sala, que eu entendi como aquilo congregava e unia a família, que era não que a minha família não seja unida, que apesar de ser uma família mais consumista e tal, a gente até é muito unido, sabe, nesse sentido. Mas assim, são os marcos. Foi meio que quando eu comecei a entender que tinha um portal para eu ultrapassar, sabe? Dali começou a minha caminhada. Então lá, 2000, ano 2000 na universidade, depois 2003 quando eu conheci meu marido. Antes disso, gente, eu era uma patricinha, para falar a verdade. Sou sempre sincera, tá? Mas eu acho que faz parte, né? Esse amadurecimento, enfim, É começa até bom para mostrar que as pessoas podem mudar, tudo é possível, né? assim. E é como a gente falou na sua apresentação, você transita entre vários temas, né? Estudando, se especializando. Mas qual seria, assim, o tema principal? Existe um tema principal que te leva a reunir todos esses assuntos? Tem algum fio condutor, alguma coisa? Então, Gui, eu comecei a entender isso mais recentemente, né? Até por incrível que pareça, o Instagram me ajudou nesse sentido. Tanto que o que eu busco na minha vida é uma vida mais saudável e sustentável. E tento, com o conhecimento que eu vou adquirindo, com os tropeços que eu vou dando, ajudar outras pessoas que têm, né, esse objetivo também. Então, eu acho que no final das contas, o meu guarda-chuva seria isso, né? A tentativa de construir uma vida mais sustentável e saudável. E dentro disso, é muito interessante como a minha vida pessoal e profissional foi agregando temáticas que, para mim, estão super relacionadas, sabe? Eu trabalho há 11 anos no setor energético brasileiro, pesquisando majoritariamente sobre fontes renováveis de energia, a alimentação entrou na minha vida muito desde que eu parei de comer carne em 2006, mas mais forte quando eu decidi ser mãe em 2010, né? E queria realmente ter maior consciência em relação a essa questão. Então, assim, a questão da alimentação foi muito forte. Essa questão de tentar, Fernando, quando eu trabalhei com você lá em 2019, eu lembro que eu saí de lá um pouco decepcionada com as políticas públicas, sabe? Eu lembro que eu tomei uma decisão muito forte. Como eu fiz doutorado no tema, eu achava, né, nossa, eu sei que a gente não pode perder a esperança, mas eu meio que saí falando assim, eu vou promover todas as mudanças possíveis a nível individual, sabe? Na minha casa, no meu locus, assim. Então, sempre tive minhocário desde que eu me casei, né? E funciona super bem. Eu uso absorvente reutilizável desde 2010, muito antes da moda, assim, né? Que todo mundo falava, nossa, você é louca, você é hippie. Eu não sou. É porque eu acho que é uma coisa, já pensou no impacto que você gera, né? Quantidade de absorvente que uma mulher usa durante, né, a sua vida. E aí eu tinha horta, né, na Tijuca, cara. Nossa, isso era bem disruptivo, né? E colhi muito, acabei não contabilizando em termos, não pesando, mas assim, foi muita coisa que eu consegui colher ali naquele ambiente urbano, sabe? Tinha captação de água de chuva, tinha questão de telhado verde para fazer a climatização melhor no andar de baixo, painel solar fotovoltaico. Então, assim, nesse microambiente que eu vivia, eu consegui implementar várias mudanças que muitas pessoas me achavam louca, assim, doida, né? Mas depois eu mostrava, olha, eu tenho uma vida confortável, eu tenho uma vida igual a todo mundo aqui e eu consigo. Ah, questão de resíduo também, diminuir a geração e mandar para reciclagem. Então, e eu consigo implementar essas mudanças no meu dia a dia, sabe? Então, acho que é isso. Aí, fazendo um paralelo com a primeira pergunta, é mais ou menos o que a família, né? A família apresentou para você e você tenta fazer isso com a sua vida agora para você tentar reverberar e contagiar ainda mais o número de pessoas, né? Eu acho que a nossa função no mundo, né? A gente lembrando isso do nosso passado, quando a gente trabalhou lá, a gente falava que queria mudar o mundo. Na verdade, a gente que fez fazendo a mudança do nosso mundo ao redor. Já é uma grande Com diferença, já, certeza. né? Porque Nossa, vai muito. contagiando, a gente vai reverberando.
no final das contas, a grande mudança começa com a gente mudando, né? Eu acho que a gente não tem que esperar as pessoas terem um discurso, mas eu pago imposto, isso, aquilo. Gente, não espera, que nem relacionamento. A pessoa às vezes passa anos achando que o outro vai mudar. Muda você, sabe? Eu acho que o movimento tem que começar com a gente. A partir disso, eu acho que sem querer até, você acaba estimulando que as pessoas ao seu redor mudem também, sabe? Gandhi já falava, né? Seja você a mudança que você quer para o Mudança mundo, que é né? para o mundo. Então, hoje o tema do ESG está muito em alta, né? Está na moda, todo mundo falando, e por vezes percebemos que há certa confusão entre os assuntos de sustentabilidade e ESG. Para você, qual o seu entendimento sobre os dois conceitos? A gente pode separar isso? Ou está todo mundo no mesmo balaio? Olha, eu posso até gerar polêmica, mas para mim é a mesma coisa, só uma nova nomenclatura, apesar de não ser tão nova, que foi cunhada lá pelo Kofi Annan em 2004, e depois ganhou maior visibilidade, ficou na moda por conta do Larry Fink, né, que acabou usando essa questão numa carta que só ia investir em negócios que promovessem, né, menor impacto social, ambiental e melhorassem em termos de governança. Mas eu vou te falar que eu pesquiso sobre, desde a responsabilidade social corporativa, né, que era lá cunhada pelo Ethos, desde 98, 99, eu pesquiso sobre o tema, né? Então eu transito sobre o tema. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Londres com o John Elkton, que ele foi o cunhador do termo Triple Bottom Line, e eu acho, sinceramente, na minha opinião, é só uma nomenclatura. E de verdade, desde que o SD entrou na moda, eu não vejo avanço, sabe? E eu acho que, na verdade, as pessoas dão muita atenção para o social ambiental e muitas vezes negligenciam a governança, por exemplo, que permeia, né, os outros aspectos, que você tem que ter transparência. Tudo isso é muito importante para você conseguir implementar, né, práticas mais sustentáveis. E outra coisa que eu acho muito importante, como eu já trabalhei dentro de empresa na área de sustentabilidade, empresa privada, eu acho que não tem que ser uma área, apesar de ter trabalhado numa área de sustentabilidade, eu acho que tem que permear a estratégia, modelo de negócio, não tem que ser uma área fazendo relatório de sustentabilidade ou ajustando discurso, sabe? Eu acho que tem que ser efetivamente estar no coração da empresa. E eu até fiquei refletindo antes da gente conversar aqui, né? Se vocês me perguntassem quais empresas você realmente considera sustentáveis, socialmente responsáveis, eu não consigo, assim, eu parei para pensar em duas, sabe? Não são brasileiras. É a Patagônia, né, que desde a sua criação já teve um fundador que sempre teve a questão ambiental no sangue dele, então óbvio que isso já traz, né, fico até arrepiada. E sempre foi vanguarda, né, usando algodão orgânico, em termos sociais, sempre tentando promover para os seus funcionários maior bem-estar, e em 2022, com a decisão emblemática da família de criar um fundo e, a partir de então, não ter mais propriedade da empresa e os em torno de 100 milhões de dólares anuais vão ser doados ao combate das mudanças climáticas. Assim, isso nunca aconteceu, eu até estudei há uns 3 meses sobre isso, e realmente nenhuma empresa norte-americana nunca efetuou nada nesse nível, né? E outra empresa que eu sempre citava quando eu dava aula era a Interface Flor, que na verdade Interface Flor, né? Que o seu fundador, já falecido, Ray Anderson, na verdade, assumiu na década de 90, do final da década de 90, o compromisso Mission Zero, e eles conseguiram, foi bem interessante, que eles tinham o objetivo de zerar, né, emissões e vários outros indicadores ambientais. Obviamente que zerar é muito difícil, mas assim, eles conseguiram muito sucesso em várias métricas. Eu, de verdade, não sei atualmente se isso continua, porque a gente sabe quando uma liderança que é tão importante para esse compromisso, né, não estar presente, às vezes tem impacto. Mas, assim, seriam duas referências, sabe? No setor privado que você pode entender real compromisso. Mas, de resto, eu acho que muitas vezes é para estar no relatório de sustentabilidade, infelizmente, sabe? Muito greenwashing que eu vejo. Então, a gente tem que estar sempre com o pé atrás, questionando. E a gente tem dois papéis nesse processo muito importantes, né? Como cidadão votando e como consumidor comprando, né? Então a gente tem o poder de promover a mudança, efetivamente. Mas voltando ao início, de verdade, Fernando, eu acho que é só um novo nome para tentar dar um tracking assim, mas não deu tanto tracking. Eu acho que precisa avançar muito essa agenda, sabe?
mas você acha que esse tema, por exemplo, ESG, depois que foi lançado no mercado, que foi publicitado, né, tudo isso, com tantos greenwashing que estão rolando, todo mundo sabe, com tantas iniciativas, mas eu vejo também o contraponto disso, né, dando uma de advogado do diabo assim, mas eu vejo também jovens hoje preocupados mais com o social e realmente fazendo o que você falou, atuando no consumismo, então consumindo marcas que não fazem trabalho de escravos, que Ótimo. marcas que tenham, sei lá, um procedimento, uma madeira legalizada, entendeu? Certificado. Então, Uhum. certificada. Então, Alimentação, muita gente mudando, né, para uma alimentação plant-based que tenta minimizar impacto. Eu vejo, né, crianças novas, 7, 8 anos, já tendo essa sensibilização, porque também se a gente for pensar, eu não acho que é por conta da agenda ESG, sabe? Eu acho que, na verdade, diferente das gerações passadas, hoje já tem uma maior abordagem dessas questões no ambiente escolar, até nas famílias. Então, muitos filmes, né? Você vê em conteúdo, né, essas informações. Mas assim, óbvio também que trazendo aqui o contraponto, se a gente for pensar, até conversei com uma amiga sobre isso semana passada, que foi contratada especialista em sustentabilidade ESG, muitas empresas começaram pelo menos a se preocupar. Não que elas estejam colocando em prática mudanças no modelo de negócio ou efetivamente incorporando. Mas é muito melhor se a gente for pensar, o que antes era zero, né? Quando você relativiza, já é um avanço. Então, nesse aspecto, principalmente porque, infelizmente, né, a gente é movido por questões econômicas, né? Os próprios shareholders estão lá cobrando isso, e aí elas começam a se preocupar com os outros stakeholders, assim, vamos dizer, na terminologia do mercado, né? Mas então, tem esse avanço, mas eu acho, até se você for pensar nos compromissos climáticos, o próprio IPCC ano passado, eles fizeram um estudo, foi feito, se os países, né, todos os países que se comprometeram com as questões climáticas implementassem os compromissos assumidos, infelizmente, mesmo assim, a gente não conseguiria não aquecer 1,5 graus. Então, assim, a gente precisa de mais compromisso, a gente precisa de mais ação, a gente precisa de mais dinheiro sendo colocado nos setores, né, nas inovações, tudo isso precisa acontecer. Eu acho que tem muita retórica, muita propaganda bonita e muita pouca mudança efetiva que precisa ser feita, sabe? De verdade, estou falando assim, corporativamente, tá, Fernando? Em termos sim, corporativos. não, mas E é isso também mesmo, setor é muito público. plano e pouca ação, né? E aproveitando esse tema, eu também sinto que é um tema complexo, né? Tipo, porque a ESG também, ele é uma sigla que compreende muita coisa. Então, como a gente consegue fazer esses cortes? Mas, enfim, a gente também percebe, né, que ao mesmo tempo, justamente como vocês falaram, a gente tem caminhado um pouco mais, então o 0,1 já é melhor do que zero, né, nesse sentido de curva de conhecimento. E aí, nesses tempos de mudança climática que a gente está cada vez mais presente e que a gente consegue perceber até mais, né, do que alguns anos atrás, para você, Ju, que estuda esse tema há mais de 20 anos aí, o que você entende como grandes desafios da humanidade para talvez uma mudança desse paradigma? Então, na verdade, é muito complexo, né, se a gente for pensar, porque a gente requer mudanças estruturais. É uma sociedade que é o carbon lock-in, que é toda construída baseada em combustíveis fósseis, toda mesmo, assim. E a gente vai ter que promover uma mudança nessa lógica. Então, é uma mudança que eu não acredito que vai ser abrupta, não tem como, mas eu acho que é uma mudança que vai ter que acontecer com intencionalidade, sabe? Só para dar um exemplo, assim, né? Ano passado foi um ano que me chocou porque eu conheço 4 pessoas que foram impactadas, não diretamente, graças a Deus, mas assim, de alguma forma pelas mudanças climáticas. 3 delas, por conta do incêndio estar chegando perto, fumaça e tal, inclusive uma delas, que foi a mais emblemática, ela estava na Grécia, naquela ilha que pegou fogo, e aí ela teve que sair com o marido e com os 2 filhos de madrugada, não levou nada, só celular e documento, andou por 8 quilômetros à noite. Ela disse que era um caos. O exército grego estava todo mundo assim, não sabia como fazer, porque o fogo estava chegando no hotel, então todo mundo teve que evacuar.
Então, pela primeira vez na vida, e é muito engraçado que o algoritmo só me entrega isso. Então, todo dia eu recebo várias notícias, Chile, várias coisas acontecendo. Eu vou te falar uma coisa que eu fiquei pensando, né, sobre isso. Sabe uma coisa que eu acho mais importante, assim? Eu acho que essa mudança estrutural é a mais difícil e mais importante, mas antes disso, uma sensibilização, porque eu acho que existe um analfabetismo climático. Então, eu acho que tem que ter muito forte. Eu questiono isso na escola das minhas filhas, nas reuniões direto. Eu falo, gente, a gente está vivendo declaradamente, oficialmente declarado, uma emergência climática. Não tem que ser integrado em todas as disciplinas curriculares da escola, né? Tipo, sobre o tema, desde como é causado, né, qual é o impacto antrópico nisso e como a gente pode tentar mitigar e se adaptar a isso. Então, assim, essa questão da educação sobre as mudanças climáticas, Gui, eu acho muito importante. Comecei a estudar sobre mudanças climáticas em 2008 e o Stern Report tinha acabado de ser publicado em 2007, se eu não me engano. E a frase marcante, né, do Nicholas Stern era: gente, o custo da inação vai ser maior, muito maior do que o custo da ação. E vou te dizer que eu tive ansiedade climática ano passado, sabe? Inclusive, estou participando mensalmente de um grupo de cientistas ao redor do mundo que estão sofrendo de ansiedade climática. E eu fiquei chocada, assim, são cientistas norte-americano, francês, da Austrália, de todos os lugares do mundo. A gente está se unindo para meio que compartilhar isso. Cara, sabe aquele filme? As pessoas às vezes falam que o filme é exagerado, mas o Não Olhe para Cima, eu fiquei muito agoniada. Porque é isso, as pessoas no show, tirando selfie, e Cacilda, cara, acorda, sabe? E aí é muito engraçado, porque a gente Interestelar, eu vi recentemente também, me deu muita agonia, assim. Eu acho, infelizmente, Gui, assim, eu acredito, eu sou uma pessoa que eu sempre tento ver o copo cheio, sabe? Eu sou uma pessoa, até como as pessoas mais próximas acham que eu sou, às vezes, ingênua, assim. Eu tento ver sempre o lado bom das pessoas. Eu acho, mas nos últimos 2, 3 anos, eu ando um pouco sem esperança nessa questão, sabe? Tanto que, não sei se vocês têm acompanhado, vários bilionários pelo mundo estão construindo efetivamente bunkers, assim, para poder sobreviver, porque acham que esse momento de ruptura está próximo, né? E quando a gente fala das fronteiras planetárias, várias delas já foram ultrapassadas, então tem vários alarmes científicos sendo, assim, muito alto, e a gente continua surdo, né? Então, eu acho que essa questão da sensibilização é muito importante, um compromisso efetivo, né, das empresas fósseis efetivamente para investir em novas tecnologias e para as outras empresas, né, começarem a mudar seus processos produtivos e se adaptarem para esse mundo, né, com menor dependência fóssil. Eu acho isso muito importante e vou te falar, para resumir, uma terceira questão que é muito importante e eu acho que pouquíssimos lugares do mundo estão preparados, que é a questão da adaptação climática. Nesses anos todos que eu pesquiso, a questão da adaptação climática sempre foi negligenciada. E agora ela é muito urgente, porque não dá tempo mais. A gente já está vivendo várias consequências diárias. Meu pai falou há 3 semanas, minha filha está sensação térmica de 60 graus aqui no Rio. Eu falei, gente, eu nunca vivi isso, sabe? Aqui no Algarve, a produção de laranja no passado já foi impactada por conta da escassez hídrica, a tendência é só piorar. Toda hora a gente vê sinais, em todos os contextos, mas a gente prefere continuar ali, sabe? Cego, surdo e mudo, vivendo a nossa vida e tal. E o meu marido, ele é meio que o objetivo de vida dele, sabe? Ele quer construir uma moradia autossuficiente. Obviamente que a gente sabe que nunca vai conseguir ser 100%, né? Mas que a gente tenha maior resiliência, vamos dizer assim, não autossuficiência, mas que a gente tenha maior resiliência para lidar com esses desafios climáticos. Então, eu acho que a gente pode, né, diminuir essa dependência fóssil urgente, sensibilização das pessoas e fazer adaptação às mudanças climáticas. A gente poderia falar mil coisas, assim, né? Financiamento, tudo isso, mas eu acho que para a gente trazer como ponto de atenção rápido. E último ponto é não achar que, obviamente, gente, eu não sou tão ingênua, eu sou economista, eu tenho noção. As mudanças são estruturais, mas não é por isso que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Eu tenho que promover as mudanças, sabe, que são possíveis para mim, sabe? A minha principal mudança, por exemplo, se fosse ter que escolher uma, seria alimentação, sabe? Então, mas eu tento incorporar o máximo de mudanças que eu posso. Bom, acho que é isso, Gui.
Se deixar, eu conversaria sobre horas sobre esse assunto. Aproveitando esse tema todo, por que você acha que assim a academia como um todo, né, cientistas, enfim, todos eles estudando esse tema, alertando esse tema, o IPCC já lança relatórios avisando isso há sei lá quanto tempo, Há anos. entendeu? E tanto tempo. E a opção, né, de sair um pouco do combustível fóssil nas produções, enfim. Por que que as empresas, os grandes empresários e tal, não se debruçam também nisso e aproveitam, já que a academia também explora tanta coisa de tecnologia, inovação e tal, eles Sim. conseguem incorporar isso no mercado. Por que que isso também não, eles também não aproveitam essa ponte para incorporar no mercado? Por que que você En- acha isso? en- Então, eu acho que está acontecendo, inclusive, o último o relatório de 2023 do IPCC, o sexto, fala isso, né? Que assim, como meio que também para bate, mas também assopra, assim, falando, gente, mas tem coisas boas acontecendo. Obviamente, não é a linguagem deles, estou falando aqui numa linguagem coloquial. E uma das coisas que tem acontecido são os investimentos em novas tecnologias que estão aparentemente trazendo esperança, né, no mundo possível. Eu acho que, na verdade, as empresas elas vão sempre optar para ter menor impacto financeiro, né, principalmente no curto prazo, nas low hang fruits, né, no que está mais ali fácil para elas. Eu falo, por exemplo, biometano, né, que é meu tema de estudo atualmente no pós-doutorado. O biometano é um gás que ele é intercambiável ao gás natural e ele é produzido a partir dos resíduos orgânicos. E ano passado foi um boom de demanda do biometano no Brasil e no mundo, né? Por questões geopolíticas no mundo, por conta da guerra na Ucrânia, tudo isso, a questão da Rússia e gás natural, mas no Brasil muito por conta dos compromissos net zero das empresas. Então as empresas estão, Ambev, essas empresas, né, grandes, elas estão buscando uma descarbonização, até por saberem que quanto antes elas começarem a buscar isso, melhor para elas, né? Porque na verdade, elas sabem que isso é inevitável, né? Mas eu acho que acaba sempre, porque assim, óbvio que eu acho que o biometano é uma solução, né? Mas você tem que buscar todas as soluções possíveis. Mas, mais uma vez, eu acho assim, pelo menos já está tendo um avanço nesse sentido, né? Quando eu estudei há 3 meses atrás sobre essa questão da Patagônia, eu vi que um grande investidor norte-americano, ele acabou doando a fortuna dele para bilhões de dólares para, na verdade, ajudar na não promoção da pesquisa climática. Então, ao mesmo tempo, infelizmente, tem muito lobby da indústria petrolífera, né? E de todas as indústrias associadas, que é sempre assim, é meio que natural, gente. Primeiro é o movimento de negação, de tentar, né, que a coisa não aconteça, para isso não acontecer, né? A gente vai ter muito forte. E se a gente for ver, infelizmente, se a gente for ver nos relatórios do FMI, os subsídios, gente, para combustíveis fósseis são os maiores, sabe? Eu acho que aí começaria uma grande quebra de paradigma, na verdade, se você for pensar. Se você tivesse o poder público parando de subsidiar as fontes fósseis. Aí já seria uma coisa muito disruptiva. E isso não Ou acontece, porque ano transferindo após ano, para uma nova iniciativa, óbvio, né? não, parando de subsidiar e esse recurso sendo Isso. transferido para todas as tecnologias que precisam avançar, que nem no combate à fome. A gente sabe que é uma questão de decisão política e, entendeu? É isso, dá para Isso. combater, né? Então, sinceramente, eu acho que tem que ter um envolvimento. A academia tem muito conteúdo, mas tem que ter um envolvimento muito forte do setor privado e do setor público também, fazendo a coisa andar, porque infelizmente só acontece dessa forma. Eu sou defensora, né, de um Estado atuante. Não, com certeza, né? Isso envolve uma série de novos aprendizados, como a gente estava conversando anteriormente. Mas a gente também entende que uma vez que a gente expande a nossa mente com novas ideias, fica muito difícil voltar a esse modo antigo de pensar. E como você falou, isso aconteceu com você e o estudo de sustentabilidade, né, ao longo do tempo. Se engajar nesse tema, você já falou um pouco sobre isso, né? Mas consegue trazer com mais exemplos de como realmente é, começar a olhar e pensar sustentabilidade teve implicações na sua vida pessoal? Gui, eu acho que eu acabei já falando, né, ao responder as outras perguntas, mas assim, é isso que eu falei. Eu acho que você pode, eu até falo, né, para as pessoas que eu
que eu mentoro algumas mulheres, eu falo, começa pela sua casa, né? Olhando cômodo a cômodo, a sua cozinha, a forma que você come, as escolhas alimentares que você faz. A gente sabe que no Brasil as emissões de gases de efeito estufa, a maior parte delas é por conta do uso da terra, né? E isso está associado ao desmatamento, que é muito capitaneado pelo setor agropecuário. E vários estudos científicos já demonstram o impacto que tem de uma dieta com menor consumo, né, de carne bovina. E eu não sou a favor de radicalismos, né? A própria Dieta Planetária Global, que foi publicada por vários cientistas renomados ao redor do mundo na The Lancet, fala, não precisa zerar o consumo de carne bovina, mas você tem que ter uma dieta com maior aporte de vegetais, que é muito importante, e, obviamente, não pode continuar diminuir o consumo de carne e continuar comendo só industrializado. O que eu sempre falo com meu marido que adora é lixo para você e lixo para o planeta, né? Porque você abre a embalagem e já gera um lixo para o planeta e para você. Então, assim, a alimentação para mim é muito emblemático, porque de verdade, eu acho que pelas suas escolhas alimentares, você consumindo, tentando buscar pequenos produtores perto de você para você consumir, buscando descascar mais e desembalar menos, sabe? Não precisa zerar o consumo de carne, mas tem gente que eu sei que consome carne todo dia da semana. Poxa, diminui, vai diminuindo isso, abre o seu paladar para novas experiências, sabe? Faz um dia totalmente sem proteína animal. Isso você com certeza já consegue, porque a gente sabe, por exemplo, a questão é que eu sempre estudo mais sobre a questão da carne, né? Mas você sabe, obviamente, que você tem que fazer sempre essa análise para qualquer setor. Mas a questão do consumo hídrico para a produção, né, de carne bovina é muito alto também. Então você não tem só o impacto climático, você tem o impacto em outras questões também socioambientais. E aí você está gerando mais saúde para você e para o planeta. Uma coisa que para mim, eu acho que o consumo, passar a consumir de forma consciente e com mais, sabe, questionamento de marca, de, pô, será que faz sentido consumir isso? E eu, como economista, sempre trago que, gente, traz um benefício financeiro enorme, sabe? Quando você sai da corrida dos ratos, mulher principalmente, eu tenho que comprar outra bolsa, eu tenho que comprar outra calça, eu não posso com a mesma roupa. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Hoje o meu armário é tipo da Mônica, eu quase uso sempre as mesmas roupas, assim, e traz simplicidade para sua vida. E não quer dizer que eu estou desarrumada, eu sempre gostei de andar arrumada. Mas eu não sei, acho que simplifica a sua vida em vários aspectos. Eu lembro antigamente que eu tinha no meu box do banheiro 10 shampoos. Caramba, agora eu só quero um shampoo e um condicionador, sabe? Isso trouxe uma simplificação para minha vida em muitos níveis, sabe? Então eu acho que começar pela sua casa, sabe, Gui? Cômodo a cômodo, ver o acúmulo de coisas que você tem para poder refletir se você precisa de mais uma coisa, tudo isso. Isso tudo pode ser um bom começo. Eu fiz isso na minha casa, né? E tento, óbvio que sem perfeição nenhuma, tá, gente? Óbvio que não. Eu vim de um passado muito consumista e vou te dizer que esse é o maior desafio para mim. Engraçado que depois de viver em Portugal um ano, eu vou te dizer que, nossa, agora eu posso falar que eu não sou mais uma pessoa consumista, sabe? Só tem um shopping na cidade que eu moro. Nossa, eu falo, eu só quero ir quando eu preciso. Vocês já perceberam? Não sei se o Gui é carioca, mas o Fernando é. Estava conversando com uma amiga essa semana. O programa da minha juventude era ir para o shopping. Eu sempre morei em prédio. E as minhas filhas, ao contrário. Eu vou para a natureza, eu fujo para a natureza. Natureza, natureza, natureza. Então, assim, eu acho que agora os pais têm essa consciência. Então, acho que a gente tem que buscar isso, né? Sair desse locus de consumo, de shopping, de ter que ter mais um, de ter que ter mais uma coisa, para entender que a gente tem que buscar uma vida com mais ser, né, do que ter, que eu acho que é muito mais importante. E isso O acaba guia, trazendo o muitos guia cria, benefícios. o guia cria lá do Tijuquistão também, Ju. Sério? Olha! Eu sou do Grajaú, na verdade. Conhece, né? Óbvio. Conheço, Então, conheço bem. então. Aí fui morar no Recreio, fiquei 12 anos no Recreio. E quando eu casei, voltei para o Grajaú e agora estava na Tijuca, já desde 2017. Aí eu amo. Tô com saudade daquele movimento. Ju, você já falou um pouco, mas assim, quais foram as mudanças mais difíceis que você precisou fazer no seu dia a dia para ter um modo de vista mais sustentável? De vida, né? Fê, eu acho que o mais difícil foi parar de consumir. Porque, para te falar a verdade, eu sempre fui aquela pessoa que, adorei esse sapato, eu comprava o sapato, sabe? De verdade, eu nunca tive um freio nessa questão.
E os meus pais, eles são assim, sabe? É muito engraçado. Eles vieram me visitar, eles me levaram no shopping e falaram, filha, compra isso, compra aquilo. Eu falo, eu não preciso. Tipo, sabe? Eles não conseguem entender. É uma forma para eles de dar carinho, sério, de dar amor. E eu falo, eu não preciso, eu não tenho nem espaço no meu armário. O meu marido, ele fala uma coisa, desde que ele casou, ele fala assim, Ju, quando eu entro no shopping é tudo branco para mim. Nada me chama atenção. E eu falava para ele, nossa, para mim era sempre me compre, sabe? Para mim não era, sou muito sincera. Eu tive que trabalhar com muita consciência e presença para entender que mesmo tendo dinheiro para comprar, eu não vou comprar, entendeu? Porque não faz sentido. Eu já tenho um sapato, eu já tenho uma bolsa. Para que eu tenho que ter 15 sapatos, 40 calças? Não era 15 sapatos, eu tinha 80 sapatos, 15 bolsas, 40 calças, eu só usava sempre a mesma, sempre a mesma. Então, isso me trouxe uma economia financeira absurda e hoje eu me sinto, sabe que você se sente livre, assim? E aqui em Portugal me trouxe mais isso, porque eu acho que não tem aquela cultura, sabe? Não sei, é mais lento, não estou tão associada num contexto que isso seja algo importante, sabe? Isso também ajuda, né? Você não estar num contexto que as pessoas, mas eu acho que com o amadurecimento também a gente vai se conectando com a nossa essência, né? E se desconectando dessas coisas de fora, né? E olhando mais para dentro. Que eu acho que talvez seja um grande exercício nessas mudanças, sabe, Fernando? Que, por exemplo, só um exemplo, jardinar. O jardinar, para mim, que é a minha grande paixão, além da alimentação, é um movimento de muita conexão e valorização. Eu vou lá, eu colho uma abobrinha, eu falo, filho, olha o tempo que levou, sabe? A gente aprende a espera, aí você aprende que o alimento não aparece na sua mesa, você dá aula de educação para suas filhas em vários aspectos, porque hoje tem criança que nunca viu um abacate, nunca viu uma abobrinha, nunca viu um repolho. Então, assim, eu acho que todos esses movimentos que eu acabei indo instintivamente me levaram para o lugar que a minha alma, assim, meio louco esse papo, gente, mas eu acredito, tá? Que eu entendo que eu deveria estar, sabe? Então hoje eu me sinto muito mais reconectada, assim, com o que eu deveria ser. Não, Outro dia eu vi um professor perguntando para um aluno, sei lá, de onde vem a banana? Aí ele falou assim, do mercado. Aí ele falando isso, falando que é assustador, né? O cara falar de Mas é uma verdade. fruta e ele achar que vem do mercado. E ao mesmo tempo a gente vê isso no mercado, né? Você entra no mercado hoje, a banana é servida embalada no isopor, Eu já vi com descascada, sulfino. eu É. já- fatiada e descascada no E aí hortifruti. você fala, a fruta já tem sua casca, já tem, sabe, sua proteção, enfim. Perfeita, né? É uma fruta perfeita nesse sentido, né? Justamente, a natureza já trabalhou para a gente, fez a embalagem É. perfeita, natural. E só para finalizar nesse aspecto, uma amiga que é professora de yoga, que dá aula para criança na Barra, ela me falou, isso faz 2 anos, que ela tinha alguns alunos que nunca tinham encostado o pé na grama, que tinham fobia de encostar o pé na grama, né? Então ela fazia aula ao ar livre. Também tem a pandemia, né? Talvez, são várias questões. Mas assim, tanto que tem a síndrome de déficit de natureza, né? Que um jornalista cunhou, porque realmente as crianças estão cada vez mais ali no celular, perdendo capacidade motora, cognitiva e totalmente desconectadas, né? Então, acho que a gente tentar promover isso para a nova geração, né? Esse descolamento, obviamente que sem opressão, sem exagero, né? Que a gente sabe que tudo, o problema do veneno é a dose, né? Mas tentar promover essa reconexão com a natureza e esse respeito, entender que, caramba, cara, ela é soberana, a gente tem que reverenciar e agradecer, porque sem ela a gente não está aqui, sabe? Eu acho que as pessoas perderam, sabe, Fernando? Não sei se vocês sentem isso. É muito louco, assim, né? As pessoas estão tão alienadas numa sociedade de consumo excessivo, esperando o próximo iPhone ser lançado e sem querer olhar para dentro, sabe? Eu não sei, eu acho que é uma reconexão profunda, talvez, que precisa acontecer, sabe? Pra gente, com Gaia e com a gente mesmo, assim, para as mudanças acontecerem. eu super concordo também. Acho que você falou muito bem, é se reconectar talvez com a sua essência, né? E reconhecer o que de fato é seu e o que não é, o que está chegando, mas que você está Perfeito. entendendo nesse momento como seu, né? Vamos Vamos que que dá. dá.